Se você é um fanático religioso, talvez este não seja um vídeo para você. Hoje vou te contar um pouco da tétrica vida do padre Marcial Maciel de Goiado. Vou tentar ser o mais respeitoso possível, e desta vez não farei meus comentários clássicos bobos que normalmente faço para não ofender ninguém. Aqui está a introdução, e depois você decide se fica ou não. Apresentado como o apóstolo da juventude por João Paulo II, seu protetor e abençoado por Pio XII, Marcial Maciel de Goiado foi líder e fundador da Congregação Legionários de Cristo, fundada em janeiro de 1941. No início, acreditava-se que ele seria santo até que a própria Igreja Católica não teve outra escolha senão aceitar que ele era o maior predador de sua história recente. Este é o caso de Marcial Maciel de Goiado. Ao longo dos anos, Maciel abusou de 60 menores, tanto homens quanto mulheres, e seus costumes se espalharam como exemplo dentro da organização, e isso não sou eu quem diz. É a própria congregação que ele mesmo criou. Os Legionários de Cristo, em outubro de 2019, reconheceram que além desses eventos aberrantes entre 41 e até aquele ano, ou seja, 2019, houve um total de 175 meninos e 16 anos vítimas de 33 padres da congregação, e não é tudo. Outros 90 alunos das escolas e seminários dependentes desta mesma congregação foram vítimas de 54 seminaristas, dos quais 46 nunca chegaram a ser ordenados padres, digamos que por sorte. Embora essa bomba tenha explodido de um dia para o outro, as denúncias não foram assim. O Vaticano sabia o que Maciel e seus companheiros faziam. Sabiam desde o início, mas decidiram silenciar até que se tornou insustentável e a bomba explodiu em suas mãos. Isso durante o papado de Bento XVI. Há quem diga que isso não foi apenas uma tentativa desesperada dos Legionários de Cristo e do próprio Vaticano para salvar a congregação. E com isso me refiro ao relatório que esses grupos fizeram juntos, aceitando o ocorrido, mas também por ocultar 295 milhões de dólares em paraísos fiscais que foram descobertos ao se conhecer os Pandora Papers. Mas sobre isso eu te conto um pouco mais adiante. Durante décadas, Maciel e sua organização eram vistos como modelo a seguir pelos mais altos níveis do Vaticano. Mas essas revelações, e me refiro aos abusos, trouxeram ao conhecimento público a complexa trama de cumplicidades que os manteve a salvo durante décadas. Deixa eu contar sobre Maciel. Marcial Maciel de Goiado nasceu em Cotija, México, que fica em Michoacán, em 10 de março de 1920. Desde o início, sua vida parecia destinada à igreja. Sua família estava muito envolvida nela. Seus tios-avós, Rafael Guizar e Valência, hoje santificado, bispo de Veracruz, e Antônio Guizar e Valência, bispo de Chihuahua, aos quais se juntavam seus tios, segundo Luís Guizar Barragán, bispo de Campeche de Saltillo, e Jesus de Golado Guizar, que ostentava o cargo de general cristero. Aos 15 anos, Maciel, isso em 1936, mudou-se para a cidade do México para iniciar sua educação sacerdotal em um seminário que era dirigido por seu tio-avô, Rafael Guizar e Valência. Enquanto estava neste lugar, os Legionários de Cristo foram fundados no ano de 41, em 3 de janeiro. No início, essa congregação era chamada de Los Misils, Missionários do Sagrado Coração e da Virgem das Dores, para depois se tornar Legionário de Cristo. Já no ano de 44, em 26 de novembro, obteve a ordenação sacerdotal na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, México, para depois se mudar 2 anos depois para a Espanha, junto com um grupo de jovens mexicanos, para cursar estudos humanísticos na Universidade Pontifícia de Comillas. De lá foi expulso por motivos nunca revelados, mas não se pode dizer que não foi. Talvez possamos imaginar o porquê, mas bem, isso não me consta. No entanto, isso não foi de muita importância.
Sua família, como eu te disse anteriormente, tinha peso na igreja, e as portas do Vaticano se abriram para Maciel, sendo recebido em 1946 pelo Papa Pio XII, que já estava ciente do projeto dos Legionários de Cristo, incluindo a criação de escolas e seminários. Maciel recebeu a bênção junto com seu congressista. Graças a isso, ele criou em 1950 o Centro de Estudos Superiores da Legião de Cristo em Roma. No México, os legionários cresciam a passos largos. Você sabe que tudo precisa de dinheiro. E aqui é onde você se pergunta, ou nos perguntamos, de onde ele obtinha recursos. Bem, Maciel os obtinha de suas relações com a alta sociedade mexicana. Mas não pense que ele usava todo esse dinheiro para esta congregação. Segredo de louvor, ou seja, ele poderia expandir-se livremente. Evidentemente, nesse momento, o Vaticano, e isso não sou eu quem diz, a investigação de 2019 demonstraria, já sabia de várias denúncias de abusos perpetrados por esse indivíduo e outros membros da congregação. Por outro lado, falando sobre o manejo ilegal de dinheiro, as denúncias, digamos, não eram necessárias. Como já te disse, parte dos fundos arrecadados pelos legionários ia para Roma. Agora vamos para a relação de Maciel com o Papa João Paulo II, uma figura bastante querida neste país, no México, e que infelizmente foi peça-chave. A chegada do polonês Karol Wojtyła, ou seja, o Papa João Paulo II, para liderar a Igreja, foi um novo avanço para Maciel e seus legionários de Cristo. O novo Papa o colocou sob, pode-se dizer, sua proteção. Manteve-o bem próximo nas suas viagens ao México. Em 1979, em 90 e em 93, e lhe confiou missões na Europa e na América Latina. Além disso, o nomeou consultor permanente da congregação para o clero em 94 e membro da Assembleia Especial para a América do Sínodo dos Bispos em 1997. Para que você tenha uma ideia do apoio que ele tinha quando Maciel completou seus 50 anos como sacerdote, isso no ano de 90, o Papa enviou-lhe uma carta de felicitação pelo seu trabalho pastoral. E 3 anos antes, em 91, quando a congregação também completou 50 anos, o próprio pontífice ordenou 60 novos sacerdotes da congregação na Basílica de São Pedro. João Paulo descrevia Maciel como um guia eficaz para a juventude, apesar de já se saber de dezenas de denúncias de abusos. O Vaticano recebeu 240 documentos que evidenciavam que a situação era conhecida muito antes. Nossa denúncia é do ano de 1988, e enquanto Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, estava como cardeal, eles passavam essa terrível batata quente de um para o outro sem tomar nenhuma medida. Acredito que a legião, como a entendíamos, deveria ser eliminada. Estas foram as palavras de Félix Alarcón, que foi vítima de Maciel enquanto era seminarista e membro dos Legionários de Cristo. Por outro lado, o jornal El País publicou no ano de 2006 que o fundador dos Legionários de Cristo havia sido investigado entre outubro de 1956 e fevereiro de 59, ordenado pelo cardeal Alfredo Ottaviani. Já no ano de 1997, 8 ex-membros dos Legionários, através de uma carta dirigida a João Paulo II, expressavam sua insatisfação e reivindicavam justiça por terem sido vítimas de Maciel, dizendo que ninguém havia feito nada, nem a congregação.
nem outros membros da hierarquia católica. Entrei muito jovem e era muito ingênuo. Para abusar, ele não nos explicava o privilégio que era para nós estar com ele e servi-lo, inclusive com sexo. Ele mentia para as crianças e dizia que a Santa Sé lhe havia dado permissão para se aproveitar dos membros da ordem. Estas são as palavras que podem ser encontradas no livro Ave Negra, escrito por Helena Sada, onde ela conta como depois de 20 anos, conseguiu sair do ramo falso. Também no ano de 99, Alejandro Espinosa, também vítima de Maciel, disse: "Não se processa um amigo do Papa", diziam, quando os denunciávamos. No Vaticano, esperavam que Deus os tirasse da bagunça com a morte de João Paulo II ou de Maciel, que aqui já vem a minha parte. De certa forma foi assim. As denúncias se tornaram um caso de violência após o falecimento de João Paulo II. As denúncias dos afetados eram impossíveis de encobrir, às quais também se juntaram mulheres com as quais o padre Maciel teve filhos. No ano de 2004, Maciel teve que deixar a congregação que havia fundado, e 2 anos depois, já com Ratzinger como papa, foi ordenado que se retirasse do sacerdócio público para levar uma vida de oração e penitência. Finalmente, Marcial Maciel de Goiado morreu naturalmente em 30 de janeiro de 2008, mas deixou as mesmas práticas abusivas nos Legionários de Cristo. Os abusos, infelizmente, não morreram com ele. Em 2019, o relatório realizado pelos próprios Legionários de Cristo na busca de acabar com essa onda de abusos detalhou os atos cometidos por seus padres e seminaristas. Além de Maciel e suas 60 vítimas, outros 11 padres se aproveitaram de entre 2 e 5 vítimas. 5 cometeram abusos a entre 6 e 10 crianças além disso. Um único padre abusou de 13 crianças. 9 se aproveitaram em diferentes ocasiões de uma única vítima. 4 cometeram a mesma ação em uma única ocasião e 2 realizaram essa mesma ação online. Em escolas da Legião de Cristo, 33 crianças e não tão crianças foram vítimas de 7 padres, que, garante o relatório, deveriam ter deixado a vida sacerdotal pública. Outras 3 vítimas sofreram o mesmo destino, mas em paróquias da congregação, por 3 padres, enquanto no grupo pastoral juvenil, houve apenas uma única vítima. De todos os perpetradores, até hoje, infelizmente, apenas um foi condenado. E o que o relatório diz é que os demais não foram processados por diversos motivos, como a situação legal nos diversos países ou os prazos de prescrição. Já em tempos mais recentes, os legionários, a congregação voltou a ser o alvo. Os Pandora Papers mencionados antes afirmam que ela realizava manobras financeiras para esconder fundos. Disse que eles têm fundos de investimento chamados Alpha Omega Trust e Salus Trust, sediados na Nova Zelândia por 295 milhões de dólares. Apesar de sua história turbulenta, isso não foi impedimento para que a congregação crescesse pelo mundo. Com 1.300 membros seculares, 526 consagradas, 63 leigos consagrados, 1.537 legionários de Cristo, 11.584 membros adolescentes em uma organização chamada CID, que fazem uma aliança com Cristo entre si para construir um novo mundo de acordo com o Evangelho. Em sua obra educativa, 154 escolas, 5 academias internacionais, 14 universidades, 4 universidades civis e 4 eclesiásticas formam 176 mil alunos, que, por outro lado, em seu portal na web pode-se ler nosso lema: venha o teu reino, expressa o anseio de que Cristo reine no coração dos homens, das famílias e da sociedade. Para isso, colaboramos com outros membros da igreja e com pessoas de boa vontade para que este reino se torne uma realidade. Em suma, queremos fazer tudo pelo reino de Cristo para a glória de Deus, que neste ponto simplesmente reservo meus comentários. Portanto, só quero acrescentar que há pessoas ruins em todos os lugares e, obviamente, a religião ou a igreja não são exceções. Mas enfim, depende de cada um. Se acredita em Deus, se acredita em um ser superior, se acredita na igreja, se acredita na religião, se acredita no que for. Ao fim, todos, em algum momento, acreditam em Deus. Em qualquer momento de nossas vidas, precisamos de fé. Fé em algo. Lembre-se que as camisetas, bem, um moletom como este,
Você pode encontrar em ppmistério.com e também vai aparecer aqui um banner onde você pode ver outros modelos. Há camisetas, há moletons e são entregas internacionais. E se você tiver alguma sugestão de temas, porque já estão acabando, você pode me enviar um e-mail para correio@ppmistério.com.mx e nos vemos no próximo Mistério. Adeus.